Nos arredores de uma cidadezinha perdida, apenas um ponto no mapa, vivia um rapaz chamado Arthur. Toda noite, ele prometia a si mesmo começar uma nova vida, arrumar a casa, jogar fora as garrafas vazias e colocar um pouco de ordem na monotonia de seu dia-a-dia. Mas, ao amanhecer, essas ideias escorriam por entre seus dedos como água. O trabalho no sítio espremia até a sua última gota de energia, ao entardecer, ele voltava com uma garrafa de cachaça barata, bebia de um gole só e caía exausto. Esse círculo vicioso já durava mais de um ano, desde que Dalila o havia deixado para tentar a sorte na capital. Arthur conheceu Dalila por acaso, em um baile na cidade. Ela era vibrante, cheia de energia, impossível desviar o olhar. Para ele, acostumado à rotina, o riso dela foi como uma lufada de ar fresco. Antes de conhecê-la, Arthur vivia sozinho. Sua avó, que o criou desde pequeno, morreu logo depois que ele atingiu a maioridade, como se tivesse esperado que ele pudesse se virar sozinho. Ninguém imaginou que, após terminar os estudos, ele voltaria para o campo, mas ele voltou, construiu uma casa sólida e trabalhava tão bem que até os mais velhos o respeitavam. Era o melhor operador de trator da região, fazia qualquer trator ou colheitadeira rugir como nova. No início, nem olhava para as moças. Estava convencido de que primeiro precisava se estabelecer e depois pensar em formar uma família. Lembrava-se muito bem da dureza de sua infância, naquela casinha gelada, com a avó racionando a lenha e a comida sempre escassa. Por isso, quando Dalila apareceu, seus sonhos ganharam forma. Um lar acolhedor, uma família, filhos aos quais jamais faltaria o que ele tanto sentiu falta. Dalila era a mais velha de muitos irmãos e estava farta de carregar tantas obrigações. Para ela, Arthur foi um verdadeiro cavalheiro. Casaram-se sem luxo, mas com o coração. Arthur encheu de atenções, de presentes que na cidadezinha eram puro desejo, e nunca exigiu que ela ficasse entre panelas e galinhas. No entanto, a felicidade durou pouco. Passados 3 anos, Dalila começou a se sentir sufocada pela vida no campo. Um dia, ela disse a Arthur, inquieta: "Até quando vamos ficar aqui? Todos vão para a cidade, progridem, vivem, e nós? Eu não quero apodrecer no campo." Arthur ficou sem entender. "Mas, você estava feliz. Temos casa, trabalho, animais. Logo vou instalar água encanada. Vai ser como num apartamento na capital." Ela suspirou. Andou em círculos como se algo invisível a puxasse. "E os teatros, os cafés, as pessoas?" exclamou com um gesto de enfado. "Você não me escuta." Naquela noite, eles brigaram sério pela primeira vez. Arthur se exaltou, a insultou, bateu a porta e saiu. Depois fizeram as pazes, mas a tensão continuava ali. 3 semanas mais tarde, Dalila desapareceu. Ele chegou do trabalho e encontrou um bilhete. Dizia que havia conhecido outro, alguém que realmente a compreendia, e tinha ido com ele para a cidade. Levou até o dinheiro que Arthur guardava para o futuro, alegando que era uma compensação por seus melhores anos. Esta história foi enviada por um inscrito. Compartilhe a sua nos comentários e inscreva-se no canal para não perder novas histórias. Desde aquele dia, Arthur mudou. Vendeu seus animais, descuidou da casa e buscou consolo na garrafa. No início, acreditou que se recuperaria, mas, pouco a pouco, até os amigos lhe viraram as costas. No trabalho, já tinham chamado sua atenção pelo hálito de álcool. Uma manhã, enquanto se preparava para sair, passou a olhar pelo desastre de sua casa. "Hoje eu limpo", prometeu a si mesmo com tristeza. Ao sair, sentiu um frio que cortava os ossos. O sol ainda não havia despontado. Dirigiu-se aos galpões para ligar o trator quando ouviu uma voz baixa: "Com licença." Arthur se assustou. À sua frente, havia uma mulher jovem com uma criança. O cachecol cobria metade de seu rosto, e seus olhos pareciam cansados e preocupados. "O que fazem aqui neste frio?" perguntou. "Com licença", repetiu ela, mudando o peso de um pé para o outro. "Procuramos um lugar para passar a noite. Meu filho está gelado e não temos dinheiro." O menino, de não mais de 5 anos, se refugiava na mãe. Arthur sentiu uma pontada de compaixão, meteu a mão no bolso e tirou as chaves. "Bom, vão para a minha casa", disse ele. "Eu volto à tarde. O fogão a lenha está pronto. Acendam. Talvez encontrem algo de comida, e é melhor não saírem muito, para não haver fofocas." A mulher o olhou com espanto e gratidão, pegou as chaves e agradeceu. Arthur apenas fez um gesto e seguiu seu caminho, sem pensar que abria sua porta a completos desconhecidos. Ele, que já não confiava em ninguém desde a partida de Dalila. Durante todo o dia, sua mente esteve naquele encontro. Na volta,
comprou sua garrafa de costume, mas também um pacote de balas. Não tinha certeza se os encontraria na casa, mas algo no sorriso tímido do menino o havia tocado na alma. Ao se aproximar, viu luz nas janelas e o coração deu um salto. Aquela iluminação parecia o eco de algo irremediavelmente perdido. Com cautela, espiou e ficou imóvel. A casa estava irreconhecível. Tudo em ordem, cada coisa em seu lugar. Sob um cobertor, a mulher e o pequeno folheavam um livro. Flutuava o aroma de comida quente, tão familiar e distante que Arthur engoliu em seco. É mesmo a minha casa, murmurou, incrédulo. Entrou com cuidado. A desconhecida se levantou, ruborizada, ajeitando o cobertor como quem teme uma bronca. O menino, abraçado ao livro, olhou com desconfiança, mas sem fugir. Desculpe, começou ela, inquieta. Arrumamos um pouco. Preparei o jantar. Espero que não se incomode. Arthur ficou parado, incapaz de articular uma palavra. Ele, acostumado ao caos e ao único consolo da garrafa, via uma cena de lar quase perfeito, alheio e incrível. Jantar. Bom, suponho que não me fará mal, conseguiu dizer, enquanto seu estômago roncava com o cheiro do caldo de carne que enchia o ambiente. Ela serviu apressadamente, sem olhá-lo. O menino continuou no sofá, agarrado ao livro. Arthur se aproximou. Oi, disse, sentando-se ao lado dele, você se chama Miguel. O pequeno assentiu com cautela. Arthur lhe estendeu as balas. Toma, pensei que talvez você gostasse. Miguel olhou para a mãe. Ela, após hesitar, o encorajou com um gesto. Então, ele pegou o presente e sussurrou um obrigado. O caldo estava fumegante, com aroma de coentro e alho. Ao primeiro gole, Arthur fechou os olhos de prazer. Não se lembrava da última vez que havia provado algo tão saboroso. Obrigado, disse, olhando para a mulher. De verdade, fazia muito tempo que eu não comia assim. Obrigado ao senhor, respondeu ela com suavidade. Não nos jogou na rua. Sou Arthur, apresentou-se, por fim. E você? Olga. Após o jantar, Arthur recostou-se na cadeira, envolto em um calor que não provinha apenas da comida, mas da presença autêntica daquelas duas pessoas. Encorajou-se a perguntar, o que fazem aqui? Olga hesitou antes de se sentar à sua frente, com as mãos entrelaçadas. Fugindo, sussurrou ela. Fugindo de algo muito feio. Arthur franziu o senho. Contem-me. Olga respirou fundo, e a história brotou em voz baixa. Havia ido estudar na cidade, jovem e ingênua, e confiou em um homem que a deixou sozinha com um filho. Ao voltar para sua cidade, tudo piorou. Sua mãe havia-se casado com um sujeito que pretendia transformá-la em sua segunda esposa. Ela se negou e, para seu horror, sua própria mãe tomou o partido do marido. Ameaçaram tirar-lhe Miguel, então ela escapou sem rumo, apenas com a roupa do corpo, concluiu, com a xícara de chá tremendo entre seus dedos. Então não tem onde morar, afirmou Arthur. Por enquanto, não, respondeu Olga. Fiquem aqui, disse ele com determinação. A casa, eu quase não uso. Não farão mal a ninguém. Depois a gente vê. Olga tentou replicar, mas guardou silêncio. Miguel se aproximou e, com timidez, perguntou, você vai ser meu pai? Arthur ficou mudo e depois sorriu. Vamos ver, campeão. Vamos ver. No dia seguinte, tudo mudou. Arthur voltou do trabalho para uma casa limpa e um jantar quente. Naquela noite, os três se sentaram à mesa e Miguel falou de seus contos favoritos. Arthur descobriu que não tinha vontade de abrir a garrafa. Sorriu sem esforço. Mas o passado não se deixa para trás tão facilmente. Uma tarde, ao voltar para casa, Arthur distinguiu uma silhueta familiar junto à porteira. O coração deu um pulo. Era Dalila, de pé junto à cerca, com sua típica postura altiva, como se o tempo não tivesse passado. Arthur, exclamou, estendendo a mão. Eu voltei. Ele a observou, sentindo em seu peito se revolverem emoções que acreditava estarem enterradas. Dalila, disse com frieza. O que você faz aqui? Voltei por você, respondeu com um sorriso, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Arthur franziu o senho. Tarde. Não, espera. Como assim, tarde? Você não está feliz? Perguntou ela, desconcertada. Feliz. Por você ter me deixado por outro e voltar quando minha vida já está uma bagunça. Dalila baixou o olhar, mas logo replicou, eu ainda sou sua esposa. Você foi, cortou ele.
Agora tudo é diferente. Dentro de casa, Olga e Miguel o esperavam. Arthur parou por um momento em frente à porta, sem querer deixá-la sozinha, mas tampouco desejando deixá-la entrar em sua nova vida. Ela o olhava, talvez esperando que ele se derretesse como antes, mas algo nele havia mudado. Arthur, disse ela com a voz trêmula. Sei que errei, mas tudo pode ser consertado. Ele a observou em silêncio, depois deu um passo à frente, cobrindo com seu corpo a entrada. Consertar? Há 3 anos, você me tirou tudo. Dinheiro, sonhos, confiança. E agora, o que você quer? Eu te disse que mudei, balbuciou Dalila, já sem tanta segurança. É tarde, repetiu Arthur, entrando em casa e fechando a porta com uma calma que nem ele mesmo compreendia. O coração lhe batia com força, mas já não doía como antes. Quem era? Perguntou Olga ao sair do quarto com um suéter nas mãos, recém-reparado. Ninguém, respondeu Arthur, tirando a jaqueta. Mas o gesto dela, cheio de compreensão e uma leve inquietação, o fez falar. Minha ex veio-me procurar. Acha que pode voltar como se nada tivesse acontecido? Olga ficou quieta por alguns segundos, depois assentiu. E você, quer que ela volte? Ela não tem mais lugar aqui, afirmou Arthur, com uma segurança que lhe trouxe alívio. Miguel assomou a cabeça do quarto. Você chegou, gritou, correndo em sua direção. Mamãe e eu estávamos lendo um livro sobre cavaleiros. Você tem que ler com a gente. Arthur sorriu e bagunçou seu cabelo. Claro, campeão. Vamos ver que tipo de cavaleiro eu sou. A noite transcorreu com um calor quase familiar. Olga com seu livro, Miguel adormecendo em seu ombro, e Arthur observando-os com a alma em calma. No entanto, a paz não durou muito. No dia seguinte, uma caminhonete parou em frente à casa. Dela, desceu Dalila, acompanhada de um homem com corte de cabelo militar e jaqueta cara. Tinha o ar de quem acredita que tudo lhe pertence. Arthur saiu para a varanda, de braços cruzados. E agora, o quê? Vim buscar o que é meu, disse Dalila, altiva. E o que supostamente é seu? Você. E tudo o que você ganhou? Ganhei, Arthur riu baixo. O que me custou suor enquanto você passeava pela cidade. O sujeito deu um passo à frente com gesto ameaçador. Ei, cuidado como fala com uma dama. Arthur bufou. Dama? Pergunta ela como se rouba de quem confia nela. Dalila ficou vermelha de raiva, mas então a porta da casa se abriu. Olga apareceu com Miguel pela mão. Seu olhar era sereno, mas firme. O que está acontecendo aqui? Dalila a olhou com desprezo. E quem é essa? Outra caipira querendo ficar com o que não é dela. Arthur se colocou na frente de Olga. Não se atreva a falar assim com ela. O homem bufou e ergueu as mãos. Calma, compadre. Só viemos conversar. Ela quer que você volte. Ela precisa de você. Arthur o encarou. Depois, voltou a olhar para Olga e Miguel, que o observavam em silêncio. Eu já estou onde tenho que estar, disse, e entrou em casa, fechando a porta com firmeza. Apoiou as costas na madeira e sentiu um calafrio. Obrigada, sussurrou Olga. Pelo quê? Por nos escolher. Ele a olhou, e nos olhos dela viu algo que não via há anos, gratidão sincera e um carinho calado. Vocês me salvaram, disse Arthur, deixando-se cair numa cadeira, mesmo que não tenham percebido. Mas Dalila não se deu por vencida. Passaram a noite ouvindo a caminhonete estacionada em frente à casa. O sujeito gritava, exigindo que saíssem, mas Arthur não se moveu. Só quando foram embora, ele saiu para respirar ar puro. No dia seguinte, uma vizinha o abordou na rua. Viu o alvoroço de ontem, disse com um ar malicioso. Você acha que ela volta? Não sei, respondeu Arthur, sem mentir. Bom, se acontecer algo, estamos com você. Ela piscou o olho para ele. Isso lhe trouxe um pouco de alívio, embora soubesse que o conflito ainda não havia terminado. Aquela noite foi mais tranquila que o usual. Pela primeira vez em muito tempo, Arthur se sentiu quase feliz. O lar que até pouco tempo cheirava a solidão e abandono agora estava cheio de vida. Olga e Miguel dormiam profundamente, enquanto ele olhava pela janela, pensando que talvez, só talvez, a vida estivesse-lhe dando outra oportunidade. Mas a calma era enganosa. Por volta das 3 da madrugada, um cheiro estranho o tirou do sono. Acre, invasivo. No início, pensou estar sonhando, mas a fumaça se tornou real. Levantou-se de um salto, o ar já denso, quente.
Olga, gritou, correndo para o quarto. Ela já estava acordada, tossindo e abraçando Miguel, que chorava apavorado. Fogo, disse com os olhos arregalados de pânico. Saiam pela janela, ordenou Arthur, tocando a porta e sentindo que queimava. A fumaça se espalhava como uma névoa assassina. Com esforço, conseguiram sair. O frio lhes cortou a pele, mas o fogo já saía pelas janelas. Arthur correu ao galpão por um velho motor e ferramentas, mas o incêndio era forte demais, rápido demais. Era impossível. Olga correu para pedir ajuda, enquanto ele tentava apagar algo, o que fosse, com uma bomba de água manual. Os bombeiros chegaram 20 minutos depois, os vizinhos também. Alguns traziam baldes, outros rezavam, mas em uma hora, só restaram ruínas fumegantes. Arthur, coberto de fuligem, olhava os restos de sua casa com a alma em pedaços. Algo não se encaixava. O fogo foi veloz demais, bem feito demais. Estamos vivos, disse Olga, com Miguel nos braços. Isso é o que importa. Nesse momento, um vizinho chegou correndo. Arthur, você não vai acreditar. Lá na estrada velha, uma caminhonete atolou. Cheira a gasolina por todo lado. O coração de Arthur se encolheu. Correu sem perguntar mais nada. A 2 quilômetros, encontrou Dalila, gritando ao lado de sua caminhonete, chutando o pneu. Ao seu redor, galões jogados, um deles aberto, o cheiro de gasolina misturado com seu perfume barato. Dalila, rugiu Arthur. Ela se virou, pálida como um fantasma. Arthur, não é o que você está pensando. Mas, justo nesse momento, chegou uma viatura da polícia. Um dos bombeiros desceu e o olhou. Foi ela, disse Arthur, seco como nunca. Já não restava raiva, apenas uma clareza gelada. Aquela mulher era capaz de tudo para conseguir o que queria. A colocaram na viatura. Ela chorou, gritou, se desculpou. Em seu porta-malas, encontraram mais galões. Em sua roupa, restos de combustível. Arthur a olhou sem dizer nada, apenas sentindo uma estranha paz. Acabou, pensou. Voltou para junto de Olga e Miguel. Ela o olhou, assustada, mas ao vê-lo regressar, seu rosto se suavizou. E agora? Perguntou ela em voz baixa. Agora, começamos de novo, disse ele, olhando para ambos, e, pela primeira vez, soube que aquele era apenas o começo. Ao amanhecer seguinte, Arthur parou em frente ao que restava de seu lar. Terra queimada, muros chamuscados, mas ele já não estava sozinho. Logo chegaram os vizinhos. Uns traziam água, outros ferramentas. Mas o que mais o impactou foram as palavras de seu Alexandre, o delegado da cidade. Você sempre ajudou, Arthur. Agora é a nossa vez. Nós todos conversamos. Vamos levantar sua casa. Você não vai ficar sem teto. Não precisa, começou Arthur, mas o velho interrompeu, dando um tapinha em seu ombro. Aqui não é você quem decide, é a cidade. Não deixamos os nossos sozinhos. E assim foi. Em dias, as obras começaram. Uns doaram tijolos, outros, mão de obra, outros, dinheiro. Em uma semana, já se via o alicerce. Um mês depois, um novo lar se erguia, mais forte, mais bonito, feito com amor comunitário. Durante a construção, os rumores sobre Dalila correram como fogo em palha. Soube-se que ela devia dinheiro a gente perigosa na capital, a haviam ameaçado. Em seu desespero, voltou atrás de Arthur, querendo vender o que ele tinha, mas não deu certo. Foi julgada e condenada. Arthur não voltou a pronunciar seu nome. O novo lar era amplo, confortável, com todas as comodidades possíveis para uma cidade do interior. Na inauguração, os vizinhos trouxeram comida e organizaram uma festa espontânea. Arthur olhava da varanda enquanto Olga e Miguel colocavam pratos sobre a mesa. Aquela casa já não era só sua, era dos três. Já de noite, com os vizinhos voltando para suas casas, Olga se deixou cair no sofá, esfregando as mãos cansadas. Miguel dormia em seu novo quarto. Arthur sentou-se ao seu lado. Olga, disse em voz baixa. Ela o olhou, sorrindo. Em seus olhos brilhavam emoções contidas. O que foi? Queria te agradecer. Por ter ficado. Ela apoiou a mão sobre a dele, obrigada a você. Você nos deu uma nova vida. Ele engoliu em seco. Talvez só e bobo, mas, eu quero que vocês fiquem. Sempre. Ela o olhou nos olhos, com um brilho especial. Nós já estamos aqui. Arthur segurou a mão dela. Foi sua decisão mais importante. Com o tempo,
se tornaram um casal. Aprenderam a cuidar um do outro, a confiar. Criavam Miguel com amor. Comemoravam seus aniversários, liam para ele à noite. A casa se encheu de risadas. Meses depois, Arthur, com nervos de adolescente, se aproximou de Olga numa tarde. Olga, queria te perguntar uma coisa. Ela levantou o olhar, curiosa. Você quer se casar comigo? Olga ficou imóvel, e depois corou. Sim, Arthur. Miguel correu ao ouvi-los, abraçando-os com força. Agora sim eu tenho uma família, gritou, feliz. E naquele momento, Arthur compreendeu que a vida, finalmente, tinha sentido. Aquele lar, aquelas pessoas, aquilo era a felicidade que ele sempre havia buscado.